É isso aí! Muito bom dia! Seja muito bem-vindo ao programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre direito digital, tecnologia, segurança da informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha só, para você que ainda não conhece aqui o meu trabalho, ainda não me ouviu, ou você que está nos assistindo aqui pela live do Instagram, eu vou explicar um pouquinho do que nós fazemos. Apesar da nossa vinheta aqui no programa ela já definir, mas para quem está aqui querendo acompanhar essa live pelo próprio Instagram, então eu vou explicar, tá? A minha especialidade ela é voltada totalmente para tecnologia, segurança da informação e o direito digital. Então, eu sou um especialista em redes de computadores, em segurança da informação e lei geral de proteção de dados. Qual é o papel? Qual é o meu papel? Como nós atuamos? Como a minha consultoria, que é apoiada aqui pela Produtiva Privacidade, como nós atuamos? Nós atuamos fazendo adequação para as empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou falar um pouquinho hoje aqui do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, bem um pouco, não vou me aprofundar hoje, porque o tema é outro, mas o tema é um tema ligado aí totalmente à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, o nosso papel é fazer adequação para as empresas à LGPD. Tá? E o nosso papel é garantir que essas empresas estejam observando essa lei que é tão importante, que entrou aí no nosso ordenamento jurídico recentemente. Então, é importantíssimo que as empresas observem. E nós fazemos isso também para pequenas empresas. Para quem não sabe, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem aí através da resolução número 2 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem uma diferenciação. Então, as pequenas empresas, elas têm aí um tratamento diferente perante a LGPD, tá? Então, aquele empresário, você que está me ouvindo aqui pela 95,7, a Rádio Vibe Mundial, e para você que está aqui acompanhando o meu Instagram, vai assistir essa live depois, você pode nos procurar para que a gente possa fazer aí uma análise para a sua empresa e que você esteja aí adequado à lei. Há quem acredite que essa lei ela não veio para ficar, né? Não é algo sério, não, gente. Muito pelo contrário. É um marco importante para o nosso ordenamento jurídico e para garantir a proteção de dados nessa sociedade digital em que vivemos. Para que vocês tenham uma ideia, a proteção de dados hoje ela é um direito fundamental. Ela está lá no rol do nosso artigo 5º da Constituição Federal, tá bom? Então eu gostaria de fazer essa introdução aqui, que faz tempo que eu não faço, para aqueles que ainda tinham dúvidas. Se você quiser me acompanhar aqui pela live do Instagram, você pode procurar lá, @rafael.luizcosta, @rafael.luizcosta. Se você quiser também acompanhar pelo YouTube nossos vídeos, tem alguns vídeos lá, pelo canal da Produtiva Privacidade, que é a consultoria que apoia esse programa Direito e Tecnologia, tá bom? Mas vamos lá, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre dados anonimizados e pseudonimizados. Olha só, é um trava-línguas, tá? Eu vou explicar para vocês o que é isso e o que de fato dá para se fazer e como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vê isso e o que a LGPD recomenda. Então, hoje o nosso tema ele é muito voltado para Lei Geral de Proteção de Dados. Então, primeiro, antes de mais nada, para que eu explique o que é um dado anonimizado ou pseudonimizado, eu preciso falar para vocês o que é um dado pessoal, tá?
Então, o dado pessoal, ele é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Tá? A gente considera como sujeito de dados. Tá, Rafael, como assim? Olha, pessoal, entendam que essa identificação ela pode ser direta ou indireta. Por exemplo, nome é um dado pessoal, um número de identidade é um dado pessoal, dados de localização é um dado pessoal, biometria é um dado pessoal, sua face, sua digital, dados de saúde é um dado digital, dados genéticos, dado digital, dado pessoal, desculpa, opiniões públicas, dado pessoal, crenças religiosas, dado pessoal, orientação sexual, dado pessoal, informações econômicas a seu respeito, dado pessoal, entre outros. Então, gente, percebam que dados pessoais, cada vez mais, vai assim, esse leque, ele vai se ampliando. Não há necessariamente uma limitação para dado pessoal. Conforme a nossa sociedade ela vai evoluindo, o dado pessoal ele vai aí tomando corpo, tá bom? Então, nós temos aí, como eu disse para vocês, dado pessoal direto e indireto. Então, o que é o dado pessoal direto? O dado pessoal direto é aquele que me permite identificar uma pessoa sem que eu precise reunir algumas atribuições. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui, né? Para quem está no para quem está no Instagram, está me vendo. Para aquele que está aqui ouvindo pela rádio, né? Tá recebendo a minha voz. Através da minha voz, você consegue ligar essa informação ao Rafael. Olha, pera, essa voz é do Rafael, eu conheço, né? Já ouvi outras lives dele, já vi ele falando, tal. Essa voz é dele. E para quem tá no Instagram aqui, que eu tô nessa live, só de olhar a minha face, a minha foto, sabe, pera, esse daí é o Rafael, né? Aquele advogado que fica falando sobre direito digital, proteção de dados, segurança da informação. Pronto, você não precisou reunir outras informações. Apenas através dessas informações que você já identificou, você já ligou isso a uma pessoa natural. Então, dado pessoal direto é aquilo que você liga a uma pessoa sem precisar de outros elementos. Entendeu? Eu sei que às vezes fica um pouco prolixo, porque às vezes não é tão simples de entender, gente, tá? E normal, vamos lá, nós estamos aqui, a nossa missão é introduzir o conceito, a cultura da privacidade de dados para o nosso país. Essa é a nossa missão, é a minha missão muito particular aqui com vocês, tá bom? Então, é isso que eu quero trazer. Vamos lá para o outro tipo de dado pessoal indireto. Nesse caso, eu já preciso reunir algumas informações para chegar a um indivíduo, para chegar a uma pessoa natural. Por exemplo, a placa de um carro. A placa do carro, ela não vai me dizer diretamente quem é aquela pessoa. Não, peraí, Rafael, para tudo. Quer dizer que a placa de um carro é um dado pessoal? Sim, a placa do seu carro é um dado pessoal. Então, peraí, então quer dizer que se um determinado shopping ele resolver começar a coletar todas as informações das placas dos carros que lá estiveram, eles estão coletando dados pessoais? Pois é, estão. Estão coletando dados pessoais indireto. Então é necessário que esse shopping, esse estabelecimento, dei shopping como exemplo, óbvio, mas esse estabelecimento, ele precise observar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados? É óbvio, precisa sim.
Está coletando dados pessoais indireto. Por quê? Através da placa do carro, eu chego a uma pessoa natural. Vejam, eu precisei reunir alguns elementos, ou um elemento nesse caso, para alcançar aquela pessoa natural. Se eu buscar aquela placa, com certeza ela está aí no banco de dados, né? E vai me atribuir a uma pessoa natural. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui, que eu sempre gosto de fazer nas minhas palestras, nos meus workshops, que é o seguinte: se eu vou aqui agora, nesse momento, eu vou mandar algumas informações para vocês e você do outro lado aí vai falar, poxa, é fulano, né? Normalmente as pessoas acertam. O jogador de futebol joga na Europa, é um dos melhores do mundo, já visto. Faz comercial de shampoo. Shampoo esse que eu não uso. Nem eu, nem o Doni, né, Doni? O Doni é o nosso piloto aqui. A gente não precisa. Nosso cabelo tá em dia, não precisamos desse shampoo que ele usa. Mas esse jogador, ele gosta desse shampoo. E ele faz a propaganda desse shampoo. De quem será que eu estou falando? Né? O Doni olhou pra mim aqui. Eu não sei se o Doni acertou porque não dá pra ouvi-lo. Gente, eu estou me referindo aqui ao Cristiano Ronaldo. Tá? O Doni errou. Poxa vida, tá vendo? Nem sempre dá certo, tá? Mas veja, eu joguei aqui algumas informações. Tenho certeza que alguns de vocês aí acertaram. Disseram, pô, o cara tá falando do Cristiano Ronaldo. Eu não falei em momento algum o nome dele. Mas eu reuni algumas informações sobre a atividade daquela pessoa ou alguma coisa que ele faz, ele representa. Então, eu falei de alguns elementos, né? Então, eu disse, olha, jogador de futebol, um dos melhores já visto, faz comercial de shampoo. Isso já começa a eliminar algumas possibilidades, né? Você vai afunilando ali e você chega no resultado. É exatamente isso, né? Então, tá na cara que é o Cristiano Ronaldo, tá? Bom dia a todos que estão aqui comigo no Instagram, muito obrigado. E para você também que está me acompanhando pelo rádio, é um prazer estar aí contigo, viu? E agora eu quero entrar aqui de vez no nosso tema, porque não dava para fazer isso sem antes explicar e passar por esses assuntos aqui. Vamos falar agora do pseudônimo, tá? O que é esse dado pseudônimo? Como funciona? Essa coisa de anonimização e ter o pseudônimo do dado, essas são técnicas de segurança trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela basicamente recomenda que se use essas técnicas. Rafael, é obrigatório? A lei não diz. Tá? A lei não diz que é obrigatório usar essas técnicas. Mas eu vou trazer aqui para vocês a definição, primeiro, de pseudônimo. Essa definição pela própria lei. Tá? Então, não é uma definição criada por mim, mas eu vou dizer para vocês aqui o artigo 13 da Lei Geral de Proteção de Dados. Quem tiver curiosidade, acesse lá, LGPD, entre no site do Planalto. Tá? É lá que vocês consultam qualquer dispositivo de lei. Para o estudante de direito que está aí em seu primeiro, segundo ano, os professores devem ter dito, tá bom? Então, o artigo 13, ele basicamente recomenda que na realização de estudos em saúde pública, os órgãos, eles poderão ter acesso à base de dados pessoais e que, por medida, conforme práticas de segurança previstas em regulamento, sempre que possível, utilizar a anonimização e a pseudonimização de dados. Gente, o nome é pseudonimização de dados, tá bom? É um trava-línguas, às vezes trava, a gente não fala direito, mas é pseudonimização de dados. O que é isso? Pseudonimização, pessoal, é como se eu colocasse uma máscara no dado, tá? Tô falando bem a grosso modo.
coloquei uma máscara no dado para para aquela pessoa não fosse identificada. Então, por exemplo, vamos imaginar uma reunião lá com o executivo e seu time. O executivo, ele diz o seguinte, ele convocou essa reunião para apresentar resultados desses funcionários, dessa equipe. E tem lá o nome do Rafael, né? E tá lá exposto para todo mundo ver, né? Olha só, esse daqui é o resultado do Rafael e meu resultado, ele é, assim, um vexame, né? É ridículo de ver. Por quê? Eu não alcancei as metas, eu não bati as metas. E meu nome tá lá, bonitão, exposto daquele modo. Como eu vou me sentir numa situação dessa? Como um funcionário se sentiria sendo exposto numa situação dessa? Completamente envergonhado, né? Perante seus colegas de trabalho. Talvez um depois chegasse ali para dar um consolo a ele. Mas veja, é algo vexatório. Agora, vamos imaginar que esse executivo, ele não expusesse o nome dessa pessoa. Ele expusesse, por exemplo, a matrícula do funcionário, em vez de colocar seu nome. E tá lá, em vez do nome Rafael, tá lá o número dessa matrícula. Então, em vez de o Rafael se sentir vexado por isso, ele vai dizer, olha, essa matrícula X, né, está com esses números aqui. Gente, quem sabe quem é a matrícula X? Eu. Ah, e se o gerente de RH estiver junto? Olha, acho pouco provável que ele tenha decorado. Depois ele pode consultar, óbvio, mas veja, eu utilizei de uma técnica simples de pseudonimização. Não precisei reunir nenhuma tecnologia praticamente. Pseudonimização. O Doni está perguntando assim, como é que é o nome aí? Pseudonimização. É um pseudônimo, é basicamente um pseudônimo. Tá? Então, eu me utilizei de um pseudônimo e assim eu garanti a privacidade daquela pessoa. Eu não a expus. Essa é uma forma de pseudonimização. Tá? Então, basicamente, eu crio um apelido para aquela pessoa para não expor ela a um ridículo ou para garantir a privacidade mesmo e a proteção de seus dados. Agora, vamos entender o que é anonimização. Eu espero que esteja ficando muito claro isso para você, porque é legal de entender e é importante, tá, pessoal? É muito legal e é interessante que vocês entendam isso. Bom, vamos também lá para a definição da própria LGPD, tá bom? O que a LGPD fala, ela começa definindo isso em seu artigo 5º. Eu li para vocês lá o artigo 13, né? Agora eu vou ler o artigo 5º aqui para vocês para trazer a definição de dado pessoal anonimizado. Então, de anonimização, porque eu já vou explicar para vocês que quando o dado está anonimizado, ele não é dado pessoal. Tá? Então, ó, cadê? Bom, anonimização é basicamente a perda da identidade desse dado. Esse dado, ele vai perder a sua identidade. Eu não consigo, depois que um dado ele for anonimizado, eu não consigo ligá-lo a uma pessoa natural. Lembra que eu falei aqui que existe o dado pessoal direto e indireto? Eu reuni algumas informações que me permitissem chegar a uma pessoa natural? Pois é, quando um dado é anonimizado, eu não consigo reunir essas informações para chegar até ele, tá bom? Então, isso me traz uma segurança naquele dado. Rafael, mas o que é um dado anonimizado? Como é isso? Como eu enxergo isso? Sabe como você enxerga? Já recebeu ali a fatura do seu cartão de crédito? Com certeza você recebeu. Os números do seu cartão de crédito, como que eles aparecem na sua fatura?
Eles aparecem com um monte de asteriscos lá, um monte de estrelinhas. E talvez os 2 últimos números apenas. Você sabe que aquele cartão de crédito é seu, mas só você sabe. E ainda assim você não tem tanta certeza, né? Mas essa é uma forma de anonimizar dado. Então veja, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, em seu artigo 5º, quando um dado ele é anonimizado, ele perde o seu caráter de dado pessoal. Ele não é mais um dado pessoal. Salvo, aí, né, como é muito comum na legislação, o legislador adora fazer isso, salvo se essa anonimização puder ser revertida. Rafael, então espera aí. Você me disse que anonimizou, acabou, não é mais dado pessoal, estou protegido. Mas há formas de reverter? Infelizmente há. Eu não sei se é infelizmente ou felizmente, mas há, tá bom? Há a possibilidade de reverter. Eu vou falar aqui, vou trazer um caso para vocês da Vivo em 2017, tá? A Vivo em 2017, ela vendeu para o governo do Espírito Santo uma base de dados anonimizada. 2017, gente. Gente, entenda assim, que a anonimização não surgiu com a LGPD, tá bom? Essa prática já era utilizada bem antes. Então a Vivo vendeu isso para o governo do Espírito Santo. E essa transação foi autorizada pela Anatel, uma vez que estava ali sendo cumprido pela Vivo todos os requisitos que a legislação impunha a ela, ok? Só que o The Intercept, essa foi até uma reportagem do próprio The Intercept, em 2017, gente. Eles conseguiram, por alguma dedicação, não foi tamanha essa dedicação, eles conseguiram identificar dados de alguns clientes, mesmo a base sendo anonimizada. Então, entendam que, apesar de ser requisitos de segurança recomendados, melhor dizendo, pela Lei Geral de Proteção de Dados, não é 100%. É por isso que a própria lei observou, salvo, né, se este puder ser revertido. Claro, com a lei não está escrito desse modo, é a maneira como eu estou interpretando, mas o conceito é exatamente esse. Se esse dado anonimizado ele puder ser revertido, ele já passa a voltar a ser um dado pessoal. Ok? Então, nunca é 100%. E a pseudonimização, essa é para ser revertida. Então, é comum reverter. Tá bom? Gente, eu sei que o assunto não é fácil, não é de fácil entendimento, mas eu quis trazer para vocês porque o meu papel aqui é informá-los e deixá-los aí cada vez mais digitais e cada vez mais conscientes. Então, olha só como a nossa sociedade agora, ela é uma sociedade digital e a regulamentação, as leis, o ordenamento jurídico, o direito, ele tenta alcançar a evolução da sociedade, tá bom? Eu deixo aqui um grande abraço para você. Esse aqui foi o programa Direito e Tecnologia. Meu nome é Rafael Costa. Tenha um excelente fim de semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.